Sejam bem-vindos ao meu canal Maria Ganite. Eu sou a Maria Fernanda do Porto. Hoje, após uma ausência de quase 6 meses, venho aqui responder às vossas perguntas. Desde já, muito obrigada a todos que foram ao meu Instagram e que colocaram perguntas. Muito obrigada a todos que foram lá dizer que gostavam muito dos meus conteúdos, que gostavam muito dos meus designs, que gostavam de mim. Por isso, do fundo do coração, muito obrigada. Começando assim de modo aleatório, tenho aqui qual é o meu hobby. Para além do tricô, não é? Que todos sabem que gosto muito. O meu outro hobby é fotografar. Eu gosto de ver as coisas à minha maneira e captá-las pelo meu olhar. Por isso, fotografia desde há muitos anos é um hobby que eu tenho, já fiz curso de fotografia, gosto imenso de livros de fotografia, de ver também as perspectivas, composição. Qual é o próximo festival de tricô que espero visitar? Pois bem, neste estado pandémico que nós estamos a viver, confesso que neste momento o próximo festival físico que houver e que eu puder ir aquele que eu anseio por visitar. Porque acho que nesta pandemia, nestas condições, todos nós estamos à espera do próximo evento que nós possamos participar e estar, mas assim de nomes sonantes. Se houvesse o Festival de Edimburgo, gostava de ir a Edimburgo, gostava de ir ao Nita Nita em Leão, gostava de ir a Jyväskylä, na Finlândia, gostava de voltar ao Barcelona Knit e por aí fora. E é claro, ao Knit with Friends, não é? Estamos a contar com o Knit with Friends em junho, aqui no Porto. Quais são as designers que mais admira? Todas sabem que eu tenho um carinho especial e é a minha principal fonte de inspiração, a Vera Välimäki, a finlandesa. Mas para além da Vera, quem me inspira pela sua forma revolucionária de ver o tricô, de fazer as construções das peças, por mostrar toda a matemática envolvida, é a Elisabeth Zimmermann, que já faleceu há bastante tempo, mas que deixou um cunho muito forte em termos de design, e as suas formas de ver a construção das peças é completamente inovadora e ela continua a ser uma referência. Também tenho que deixar aqui uma palavrinha à Paula Pereira, que também é uma grande inspiração. Para além de ser inspiração em português, a Paula tem uma forma também de desenhar, de fazer os seus modelos muito inspiradora. Ela vê completamente fora da caixa e é sempre bom ver como é que ela desenvolve os modelos. Adoro. Se recebi alguma coisa relacionada com tricô no Natal? Pois bem, a Nara foi uma querida e ofereceu-me meadas, que é de mostrar mais tarde. Se vocês quiserem que eu faça um unboxing, deixem nos comentários e eu mostro-vos aqui o que eu recebi no Natal. Também recebi muitas máscaras para as mãos, o que é ótimo para a tricotadeira. Também recebi creme das mãos e acho que são prendas relacionadas com tricô. Fora isso, recebi muitas prendas, mas diferentes. Mas podiam-me dar mais coisas relacionadas com tricô. Quem tiver a vontade de o fazer, esteja à vontade. Quais são as minhas agulhas de tricô preferidas? Há muitos anos que eu tricoto com a Zadi e adoro tricotar com a Zadi Lace. Tenho imensas Zadi Lace e para mim são ótimas, pontiagudas, flui bastante bem o tricô. Agora, com o passar do tempo, com o aparecimento das agulhas IAI, das Leek, das Xiaohu, claro que tenho que confessar que eu gosto muito das agulhas Xiaohu de metal, têm uma pontinha muito afiada, e também confesso aqui que que gosto mais de agulhas fixas em detrimento das agulhas intercambiáveis. Eu sei que as intercambiáveis são ótimas, que permitem deixar malhas em espera, trocar para experimentar, mas eu gosto mais das agulhas fixas. Por isso, quando eu vou comprar, por norma, compro agulhas fixas. Ultimamente, quando vou comprar, ou compro Xiaohu, ou se não houver e tiver mesmo necessidade, compro Adi Lace. Confesso que estou sempre sem agulhas, tenho imensas agulhas, mas estou sempre sem agulhas, faltam-me sempre as agulhas entre os tamanhos 2,75 e os 4, por isso, se alguém tiver agulhas a mais ou me quiser dar uma prenda que eu vou gostar, são agulhas, já sabem disso. Se eu gostaria de mudar de profissão, se eu faço o que gosto, gostaria de mudar de profissão. Como a maioria de vocês sabe, eu fui analista de crédito e analista de dados durante muitos anos, trabalhei na banca durante muitos anos, mas em 2019 fiz uma mudança radical de vida e passei a dedicar-me 100% ao tricô, ao design de tricô, ao Clube da Maria, aos workshops e por aí fora. Por isso, neste momento, posso dizer que gosto bastante do que faço, que este é o meu emprego de sonho, ou seja, eu própria faço o meu trabalho, oriento os meus dias e sim, estou muito feliz com aquilo que faço.
Se calhar daqui a uns tempos vou ter outros sonhos de desenvolver, mas agora não, já organizo um festival, sou designer de tricô, ensino tricô, tenho um lindo e grande grupo de tricotadeiras, por isso estou muito feliz com aquilo que faço. Técnica de tricô, gostaria de aprender a melhorar. Esta aqui é difícil porque nós estamos sempre à procura de melhorar as nossas técnicas. Sinceramente, uma das técnicas que eu ando sempre a tentar melhorar e que penso que desenvolvi já nos últimos anos é a questão das tranças, dos pontos torcidos e que têm troca de malhas. Eu aí tento sempre ver a melhor forma de fazer essas tranças, esses torcidos, sem usar agulha, sem perder tempo e sempre, não digo a despachar, mas a desenvolver. Por outro lado, técnicas que tenho vindo a aperfeiçoar nos últimos tempos são os tuck stitches, ou seja, os pontos com laçadas, no qual se inclui o brioche. Tenho tido muita curiosidade e tenho aprendido muito com a Nancy Marchand acerca do tema. E esses pontos com laçadas são extremamente interessantes, fáceis de fazer e têm um efeito de textura brilhante. Falta-me aqui, para quando um livro, Maria Ganitz? É sim, um livro exige o seu tempo, a sua dedicação e, por outro lado, os meios. Neste momento não tenho meios financeiros que me financiem um livro de tricô, mas não está fora dos meus horizontes e dos meus sonhos um livro de modelos Maria Ganitz. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Não a curto prazo, seria um médio e longo prazo, nunca se sabe. Acho que respondi a todas as vossas perguntas aqui, relativamente rápido. Se tiverem mais questões podem colocar nos comentários ou podem me enviar via Instagram. Se quiserem que eu faça qualquer coisa em específico também me podem dizer e eu farei. E pronto, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero ver-vos no próximo vídeo. Espero que subscrevam o meu canal. Adeus!